Olha só onde eu acabei de chegar, gente. Aqui na clínica H Olhos Aguiar, do Dr. Tiago Evangelista, que é o nosso oftalmologista. Gente, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre os casos, né, que ele já pegou, assim, que foram, assim, nossa, esse aqui merece ser comentado. Então, Tiago, me conta, né, hoje, por exemplo, quais foram os casos mais curiosos que você atendeu? Então, para mim não é curioso, Paty, porque realmente é algo do meu dia a dia. Mas para as pessoas que muitas vezes não entendem, que faz parte do nosso ambulatório, da nossa rotina, do nosso dia a dia, são as pacientes que chegam muitas vezes com trauma, né? Pacientes que são serralheiros, que mexem com solda, ou que mexem com aquela parte de mexer com metais e tudo, né? Com a parte de solda e serralheria. Mesmo o paciente, às vezes, usando EPI, parece que aquela limalha de ferro dá um jeito de dar uma volta assim e Aham. acaba entrando no olho. E a gente precisa tirar com agulha de insulina, né? Meu Passar Deus. antibióticos, porque tem risco de infecção. E a gente não passa um dia sem dois, três casos aí de pessoas que estão fazendo aí, mexendo com esmeril, com serralheria, tá chegando aqui no H-Olhos. E nesse caso, doutor, acontece de alguns perderem a visão ou não? Você consegue Aqueles resolver? acontece, aqueles que são mesmo bem disciplinados, né? O problema aconteceu no dia e não vem, né? No mesmo dia ou no dia posterior. Às vezes, se demorar muito tempo, pode ser que aquela lesãozinha que era facilmente possível de ser retirada pode infectar. E aí evoluir com uma úlcera de córnea e bactérias acabar machucando o olho de forma irreversível. Mas isso acontece em quem realmente é muito negligente e não vem. Se a pessoa vier para retirar, costuma evoluir muito bem. Tem mais algum caso curioso? Ó, hoje veio também o soldador, que muitas vezes indisciplinado também não usa aquela máscara lá e pode acontecer, né, daquele produto químico que sai da solda causar uma ceratite. Hoje aconteceu não só do soldador, mas veio um também que estava queimando ouro, né? E ali naquela reação lá que ele faz para poder purificar o ouro e extrair, acontece de algumas fumaças, né, algum produto químico queimar a vista e gerar uma Nossa. ceratite. Então eles vêm, aí eu passo anestésico, passo alguns colírios para casa, antibiótico e coloco lentes de contato para que eles consigam piscar e manter os olhos fechados sem sentir dor. Porque de fato realmente dói bastante. E criança, doutor? Tem algum caso com crianças? O mais curioso e diferente que nós tivemos aqui, infelizmente, foi um caso de câncer ocular, né? O retinoblastoma. Acho que tem mais ou menos já uns 30 dias. É o mesmo caso daquele apresentador da Globo, o Thiago Leifert, que apresentava o Sim, Big Brother. sim. Ele se afastou das telas porque ele descobriu, né, um retinoblastoma na filha dele bilateral, de ambos os olhos. Nossa. E o caso dele foi muito agressivo. A criança acho que vai ter que, né, fazer algumas intervenções cirúrgicas e provavelmente pode afetar a visão definitivamente. Por isso ele se afastou mesmo das telas. O nosso caso aqui, graças a Deus, estava em um olho só e numa fase inicial. Então Deus providenciou dessa criança está sendo avaliada pela doutora Vanessa Aguiar, uma Uhum. pediatra renomada aqui da cidade, Sim. que tem um excelente carinho e dá muita importância para os seus pacientes. Então Sim. todas as crianças dela, com menos de um ano, mesmo ela fazendo o teste do olhinho, ela manda para mim, para eu estar avaliando. E uma dessas crianças, né, aconteceu de ter o retinoblastoma, a gente diagnosticar, já entrar em contato com os melhores serviços, né, de oncologia oftalmológicas do país. Essa criança hoje está sendo tratada em São Paulo, já fez diversas quimioterapias, está evoluindo muito bem e logo, logo a gente espera aí ter boas notícias e ela está retornando à nossa cidade. Maravilha. Então, doutor, eu vi uma matéria recente que você falava sobre a questão do uso de telas, né, o excesso do uso de tela pelas crianças e a relação com a miopia. E eu queria saber, além da miopia, se teriam outros problemas que seriam trazidos pelo esse uso excessivo de telas. As crianças elas podem desenvolver, né, Paty, não só a miopia, como também um espasmo de acomodação, né, que é o olhinho fica focado nesse para perto e depois não consegue fazer o foco para longe adequadamente. Vai gerar dor de cabeça, né, nas crianças. Pode gerar também pela quantidade de cores, iluminação, pode aumentar a dopamina e a criança ficar muito agitada. E depois, se ela sentir, né, a retirada como algo muito agressivo, ela ficar dependente daquela sensação, né, adrenérgica por assistir
a quantidade de luz, de cores e de sons. A criança ela pode se tornar sedentária, porque ela deixa de estar fazendo atividades ao ar livre, estar junto às telas. Então, assim, nós não podemos negar que no mundo de hoje não se use as telas, até porque nós dependemos para estudar, para trabalhar, para fazer outras coisas. Mas o que não pode ser feito é usado em demasia. É não ser acompanhado pelas mães, pelos pais, entender que a quantidade de tela tem que ser limitada e acompanhada. E saber que mesmo quando a gente está usando, a gente tem que fazer pausas, né? A cada 10, 15 minutinhos parar, olhar para o horizonte, olhar para outro lugar, tirar, né, a visão ali diretamente das telas. Fazendo isso vai dar tudo certo. E esse uso excessivo de telas, ele prejudica somente as crianças ou, enfim, todo mundo? Não. As crianças elas são os principais afetados, né? Porque na fase jovem você ainda está em desenvolvimento ocular. Então o seu olho está em formação, o seu olho está em crescimento. E pelo fato de você fazer esse esforço, a criança realmente é a principal prejudicada. Mas os adultos também, igual eu acabei de falar, o espaço de acomodação, que é o zoom que a gente faz para longe, para perto, isso pode congelar, trazendo sérios problemas como dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Os adultos não são tão prejudicados, mas também se o uso excessivo, né, vai trazer malefícios sim. Então, doutor, além da redução do tempo de tela, tem outras coisas que a gente possa fazer, tanto para reduzir, quem sabe, ou prevenir a miopia, enfim. O que que a gente pode fazer em relação a isso? A gente sabe que o uso de óculos a gente pode associar alguns tratamentos que vão ajudar sim naquelas pessoas que têm a necessidade de trabalhar por longas horas nas telas. Quais são os tratamentos? O antirreflexo vai ajudar bastante. O filtro azul, porque a frequência da luz azul usada de maneira demasiada vai gerar dor de cabeça. Então esse filtro no final do dia vai te trazer conforto e relaxamento. E como saber que a pessoa ela tá com miopia? Tem algum sinal, sintoma? Conta pra gente. Os adultos é fácil, né? O adulto ele tem o conhecimento, o entendimento de que a visão dele não está boa o suficiente. As crianças não. A criança ela tá ali com aquela dificuldade e não sabe dizer para o pai, né? Às vezes os professores conseguem entender pelo desenvolvimento de uma criança não ter, né, a capacidade de manter a atenção e estar com um probleminha e avisar. Mas a forma correta é a gente fazer o uso, né, do seu médico oftalmologista, indo para as consultas anualmente, porque independente de você ter miopia ou não, a consulta oftalmológica ela é feita de maneira anual. Porque não só grau, a gente tem que avaliar diversos outros problemas que o olho pode ter, que só pode ser diagnosticado durante a consulta. Obrigada, doutor.